Seja muito bem-vindo na paz do Senhor. Muito prazer estar com você aqui mais uma vez. Aqui quem vos fala é Elie Matos e hoje, mais uma vez, para o nosso devocional Conhecimento e Palavra. Vamos comigo de Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15. Hoje o tema nos traz a sabedoria nas palavras e no coração. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva em nosso canal, fique até o final desse vídeo, ative as notificações, dê um joinha, venha conhecer conosco nossos devocionais todos os dias. E eu já quero parabenizar você que já está conosco desde o primeiro dia, capítulo 1 do livro de Provérbios, e estamos aí até hoje firme e forte na presença do Senhor, e vamos permanecer até o final. Quero parabenizá-los, Deus abençoe você, mulher de Deus, mulher guerreira, continue conosco, vamos de leitura. Abra comigo aí as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 15, a Bíblia nos diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é a árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza o coração de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo não há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho dos ímpios é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para os que deixam a vereda, e o que aborrece repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará em estutícia. Todos os dias do oprimido são os maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Todos os dias os oprimidos são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho do sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estutícia é a alegria, mas o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos dispensam, mas havendo muitos conselheiros, eles se afirmam. O homem se alegra em responder bem, o qual boa é a palavra dita no seu tempo. Para o entendimento, o caminho da vida vai para cima, e para os que se desviam do inferno, vem para baixo. O Senhor derruba a casa dos soberbos, mas estabelece o temor da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que aborrece presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância as coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas o coração do justo escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. E o que rejeita a correção menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire o entendimento.
O temor do Senhor ensina a sabedoria, e procedendo a honra, vai a humildade. Poderosa essa palavra, mais uma vez, capítulo 15, Deus está falando fortemente conosco através dessa palavra. Agora vamos aqui meditar um pouquinho no que o capítulo quer nos dizer, quer trazer para nós. O Provérbios 15, ele nos ensina sobre o poder das palavras e das atitudes, das intenções do coração, porque Deus, ele revela de maneira como falamos, né? Deus revela que a maneira como falamos e reagimos demonstra um nível de sabedoria, de maturidade espiritual. Então, neste capítulo, ele nos lembra de uma vida guiada por Deus, porque começa com um coração alinhado e uma boca sábia. Percebe que todos os provérbios que estamos lendo está falando de falar menos, pensar para falar, ou às vezes não falar, ficar em silêncio. Percebe que o provérbio nos ensina que a sabedoria é ter discernimento, é parar para refletir e ver se o que estamos fazendo está sendo correto, né? Então, uma boca sábia, né, é poderosa, é um coração alinhado ao coração de Deus. Do versículo 1 ao 4, vamos falar sobre o poder da palavra. A resposta branda, ela desvia o furor. Por quê? Porque a palavra, ela tem poder. Uma vez lançada, você pode machucar alguém, quanto também você pode curar alguém, né, através da palavra. Mas, se aqui está dizendo que a resposta branda desvia o furor, dependendo do que a gente responde ou do que a gente fala, podemos ali incentivar uma fúria em alguém, né? Podemos ali despertar uma raiva em alguém. E todos nós temos emoções, mas o que tá difícil hoje é da pessoa controlar ali a sua raiva, a sua emoção. E acaba que esbanjando um pouco e acaba atrapalhando onde podemos estar machucando alguém com resposta ou com palavras e até mesmo trazendo algumas confusões. Então a Bíblia nos ensina a ter cautela em nossas palavras, ou até mesmo não falar, preferir ficar em silêncio. As palavras, ela têm poder de acalmar ou de inflamar as situações. Então aqui, a mulher sábia, e ela escolhe responder com mansidão, mesmo naqueles momentos difíceis, precisa responder com mansidão, né? Então, falar com sabedoria é uma forma de amor. E, igual eu falei no início, ter um autocontrole. Ter autocontrole para falar, hoje em dia tá difícil, mas precisamos ter, com a ajuda do Espírito Santo, buscar discernimento para que possamos controlar as nossas ansiedades, né? E do versículo 5 ao 12, vamos falar sobre aceitar correção. Quem gosta de aceitar correção? Ninguém, né? Mas se somos corrigidos é porque o amor de Deus ainda está sobre as nossas vidas. O texto fala sobre ouvir conselhos e sobre aceitar repreensão. Quem rejeita a correção está impedindo o seu próprio crescimento. Não vai crescer, vai ficar estagnado. Por quê? Porque o orgulho supera. Mas quando nós aceitamos a repreensão, né, Deus usa a correção para nos alinhar ao seu propósito. Então, quando nós aceitamos a correção, nós estamos abrindo caminho para o nosso crescimento e florescer na presença de Deus. Do versículo 13 ao 17, nós vamos falar sobre um coração alegre, né? O Salomão, ele destaca que a alegria, ela vem de um coração de paz. Quem quer ter paz, né? A paz do Senhor é aquela que excede todo entendimento, né? Então, a verdadeira alegria, ela não está nos bens materiais, onde nós achamos que porque não temos as coisas, aí nós ficamos tristes, mas não é isso, né? O inimigo, ele é sujo, ele quer pôr tristeza em nosso coração. Mas o Senhor nos traz essa palavra hoje para nos trazer alegria, que não é nas coisas que nós encontramos alegria, e nem felicidade, nem a paz. A paz nós encontramos em Deus, né? Então, a verdadeira alegria, ela não está em bens materiais. A verdadeira alegria
ela vem de um relacionamento saudável com Deus. Quando você tem um relacionamento saudável com Deus, você tem um relacionamento saudável com qualquer pessoa. Isso te traz alegria. E isso te traz a paz. Então, a paz interior, ela é um fruto de escolhas sábias. Quando nós escolhemos ter paz, nós somos sábias no Senhor. Porque muitas mulheres talvez estejam falando aí, mas quando é que eu sou sábia? Parece que eu nunca fui sábia. Sim, quando você tem boas escolhas, quando você escolhe o caminho de Deus, você está tendo sabedoria. Versículo 18 ao 23, nós vamos falar sobre autocontrole e sabedoria. O autocontrole, ele evita conflitos e preserva relacionamento. Então, a mulher sábia, ela sabe o tempo certo de falar e de agir. Precisamos ter esse autocontrole em nossas vidas. Do versículo 24 ao 33, o caminho da vida. O capítulo aqui, ele termina exaltando o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele nos conduz à humildade, nos conduz à honra, nos conduz à vida. Então, quem anda com Deus cresce na sabedoria e na maturidade. Coisa difícil hoje, gente, é ter pessoas maduras para conversar. Estávamos conversando hoje sobre isso, exatamente sobre isso. Como é difícil ter pessoas maduras para conversar. Quem não busca a sabedoria, o conhecimento, palavra, lê a Bíblia, anda nos caminhos do Senhor, é difícil essa pessoa ter maturidade. Então precisamos pensar, vamos alinhar os nossos caminhos na presença de Deus, que é buscar o conhecimento, palavra, é buscar a sabedoria, é saber com quem estamos lidando, como estamos lidando, para que nós venhamos ter maturidade espiritual. Então eu vou deixar aqui mais uma vez as reflexões para nossas vidas, porque isso é muito importante. Não a gente só ler o capítulo da Bíblia, interpretar o que está querendo nos dizer, mas também refletir a nossa vida diante dessa palavra. Então, vamos lá. As minhas palavras têm sido brandas ou duras? Como tem sido o seu comportamento ao falar? Deixa os comentários aqui. Deixa as dúvidas também, que nós podemos estar conversando. Deixa os comentários aí. Vamos juntas refletir diante do Senhor. Como está sendo as minhas palavras? E eu tenho aceitado correções com humildade ou não quero nem saber de correção nenhuma? Cada um que se vira com a sua vida. Não. Vamos aceitar as correções. Como está a sua vida hoje? E o que tem governado o seu coração? Qual é o governo do seu coração? A paz ou a ansiedade? Que governo que tem aí dentro? Vamos ver se nós estamos tendo autocontrole. Eu tenho praticado o autocontrole nas minhas reações? Será que a raiva passou? O nervoso subiu? Explodi? Como que tá aí as minhas reações? Será que eu tô alegre demais? Triste demais? Então, como tem sido as minhas reações, o meu autocontrole, eu tenho praticado, porque isso é uma prática. Se a gente não treinar, nosso corpo age da maneira que ele quer e vai fazendo do jeito que quer. Não, nós precisamos ter disciplina, autocontrole, porque senão nós não conseguimos viver em paz e nem deixar o outro em paz. Então, as palavras sábias revelam um coração alinhado com Deus. Vou deixar aqui uma reflexão para você hoje. Deus se importa com o que falamos e com o que guardamos no coração. Quando escolhemos a mansidão, a humildade e o temor do Senhor, a nossa vida se torna mais leve e mais cheia de propósito. O coração sábio, ele gera palavras que curam. Então, nesse capítulo, nós aprendemos que palavras brandas geram paz, que a correção conduz ao crescimento, nós devemos aceitar, e o temor do Senhor, ele leva à vida, vida eterna. Deixa essa reflexão para você parar um pouco, pensar, orar, Então, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, guarda minha boca e o meu coração. Ensina-me a responder com mansidão, com calma, e aceitar as correções, e viver com o temor diante de Ti.
E que cada uma dessas mulheres que está aqui, Senhor, acompanhando comigo, que venha ter mansidão também, Senhor, que venha aceitar a correção, para que tenhamos maturidade espiritual e que possamos crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe mais uma vez. Até o próximo, se Deus quiser. Um forte abraço.